Ele é guerreiro, faça sol ou faça chuva, sua farda é composta por meião, chuteiro e luva. Tá sempre preparado, viver em guerra é comum. Do seu batalhão ele é o camisa 1. Missão arriscada. Fala, amigos do canal Cena do Gol, e aí, beleza? Hoje começaremos uma série de vídeos falando sobre a história dos goleiros, quando apareceram, sobre as luvas, uniformes, artilharia, entre outras coisas relacionadas à posição que mais evoluiu no futebol. Para quem vê hoje Neuer, De Gea, Ederson, entre outros vários goleiros da atualidade, não tem a mínima ideia de como nem quando começou a arte de evitar gols. Criada em 1871, a posição de goleiro nasceu mesmo depois da figura do juiz e tornou-se um coringa dentro do esporte que hoje é o mais praticado no mundo. Antes do goleiro no futebol, ninguém podia encostar as mãos na bola. O fato de não poder pegá-las com as mãos era o que diferenciava o futebol do rugby. Segundo a regra 4 do futebol, a regra que contempla o uniforme dos jogadores, os goleiros podem usar camisa de mangas curtas ou compridas, calções, meias compridas, caneleiras, chuteiras, luvas e bonés. O interessante é que ele é o único personagem em campo que pode, sendo liberado pelo juiz, a utilizar os bonés. E um detalhe importante que engloba também o goleiro é o seguinte: as cores das camisas de ambas as equipes devem ser sempre diferentes, para não confundir o público e nem a arbitragem. E cada goleiro deve usar um equipamento de cor que o distingua dos demais jogadores, dos árbitros e dos árbitros assistentes. Seguindo na linha do tempo, 9 anos depois da criação da posição, as equipes inglesas passaram a colocar no gol jogadores mais pesados e altos, tendo em vista que eles poderiam ser empurrados e atrapalhados, sem que isso fosse falta, e, sendo altos e robustos, seria muito mais difícil tomar a bola deles. Eram verdadeiras montanhas dentro de campo. Dentro desse perfil podemos destacar o primeiro grande goleiro, e não só estamos falando pelo tamanho, mas também pela habilidade. William Henry Fatty Falk nasceu no dia 12 de abril de 1874 em Darnley, no Reino Unido. Media aproximadamente 2,1 metros de altura e pesava incríveis 165 quilos. É isso mesmo, 165 quilos, fazendo dele até hoje o jogador profissional mais pesado da história. Durante sua carreira, Falk jogou de 1894 a 1905 pelo Sheffield United, sendo até hoje considerado uma das maiores lendas da história da equipe, de 1905 a 1906 no Chelsea e de 1906 a 1907 no Bradford City. E detalhe, ele chegou até a jogar um jogo pela seleção inglesa também. O gordinho Falk é uma verdadeira lenda no futebol inglês. Várias vezes campeão pelo Sheffield United, era o goleiro perfeito para sua época. Não sucumbia a pancadas ou esbarrões dos adversários e, apesar da altura e do seu peso, tinha uma certa flexibilidade. Seguindo mais uma vez na linha do tempo, outro fato que ocorreu no futebol e interferiu diretamente na vida dos goleiros foi a criação da penalidade máxima em 1891. Um detalhe interessante é que a cobrança poderia ser feita de qualquer ponto num raio de 11 metros do gol, não só na marcação do pênalti como é hoje em dia. Em 1913, uma nova regra fora incluída no Manual de Regras do Futebol. O goleiro não podia mais pegar a bola com as mãos fora dela. Pessoal, naquela época, o goleiro ainda era permitido agarrar fora da área com as mãos. Aquela ideia de que os goleiros deveriam ser grandes e pesados começaram a ser deixada de lado e o biotipo e o estilo dos goleiros então começaram a mudar.
E com o passar dos anos, a posição evoluiu cada vez mais e mais e mais. Defesas, uniformes, treinamentos, entre várias outras coisas. Mas isso já é assunto para o próximo vídeo. E é isso aí, meus amigos. Obrigado por estarem conosco até agora. Esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, compartilhe nossos vídeos, deixe aqui sempre nos comentários o que você acha que ficou bacana, o que faltou, algum tema para um próximo vídeo. Não se esqueça que você sendo inscrito, você poderá participar do sorteio que eventualmente fazemos no canal, onde sorteamos camisa e sacochila do canal e camisas utilizadas por vários goleiros. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo e lembrem-se, sempre saindo do gol!